Agora, na vista da arqueologia, a gente visita muitos lugares aqui interessantes em Israel e muitos lugares são apontados como, aqui possivelmente foi o lugar tal, aqui possivelmente foi o lugar assado. Mas na vista da arqueologia, quais são os lugares indiscutíveis aqui em Israel? Por exemplo, Mar da Galileia é indiscutível, só tem ele, não tem... mas tem um outro marzinho ali do lado também, não tem, só tem ele. Então, quais são os lugares indiscutíveis que a pessoa hoje pode visitar e saber que está visitando o mesmo lugar que Cristo passou? Nossa, boa. Aliás, eu posso te dar tantos exemplos que a gente ficaria aqui até amanhã. Vou te dar alguns principais, né? Três principais. Três principais. Quando eu venho com grupos aqui, eu sempre faço um joguinho com o pessoal. Eu falo assim, olha, pessoal, eu vou mostrar para vocês 3 tipos de coisa. Quando eu falar tradição, é apenas um eufemismo para dizer que é mentira, ou que não tem nada a ver. Mas vamos falar que é tradição. Quando eu falar possibilidade, é como se eu falasse assim, olha, Cristo andou por aqui, mas pode ter sido 4 quilômetros para frente, 4 quilômetros. Quando eu falar X, é igual o X do mapa do tesouro. A chance arqueológica é de 95% para cima. Então, já que você citou Jesus, eu vou te dar 3 lugares assim que a gente pode falar isso aqui realmente de Jesus. Como eu falei, eu podia dar 10, 20, vou dar 3. Magdala. Em Magdala, nós temos o achado de uma sinagoga em Magdala, que é do 1º século. Então, ali é um X. Okay. Jesus, a chance de Jesus ter pregado naquela... Fica à beira do Mar da Galileia, exatamente. Cidade de onde veio Maria Magdalena. De Magdalena. E agora, em 2021, eu não vi ainda, vou ver agora, para mim também é novo, encontrar uma segunda sinagoga em Magdala do 1º século. Então ali é um lugar que eu posso falar, Jesus pregou. E em Magdala, nessa sinagoga, encontraram uma pedra que provavelmente é uma pedra de um púlpito. Então ali Jesus pregou naquele púlpito. Ali ele esteve, tá certo? Não tem como falar, não, foi mais para cá. Ali ele esteve, porque fala que ele rodou as cidades. Segundo lugar que nós podemos apontar com um X, em Cafarnaum, você tem a igreja octagonal, e embaixo dessa igreja você tem uma outra igreja cristã, do período bizantino. Século IV, né? Século IV, a igreja octagonal século V, e abaixo dela você tem uma casa, e essa casa era a casa de um pescador, tá certo? E nós temos vários indícios arqueológicos que ali era a casa de Pedro, ali Jesus esteve. Terceiro lugar. Quando ele fala embaixo, lembrando, não é minha área, mas só lembrando para vocês, está falando das camadas arqueológicas. Quanto mais embaixo, mais antigo são as descobertas. Exatamente. É para o pessoal entender assim. Vamos supor que eu tenho aqui uma cidade, aí vem a ação do tempo, guerra, terremoto, abandono, essa cidade destruída. Novas construções. Eles constroem por cima. Não é igual hoje que você passa um trator, limpa tudo. Não, eles vão construindo por cima, né? E o terceiro lugar que eu poderia falar, é interessante que muitos grupos turísticos acabam deixando esse lugar e, nossa, me arrepia. Porque às vezes eu vejo assim, eles dão uma ênfase à Via Dolorosa, tradição, agora o pessoal já aprendeu, tradição, Via Dolorosa, que não é do tempo de Cristo, que é medieval. O pessoal passa a Via Dolorosa, faz toda a Via Dolorosa. E quando passam ali perto do Kotel, para quem está em casa, o Kotel é o famoso muro ocidental ou muro das lamentações, tem o Davidson Center. Aí eu vejo às vezes os grupos passando e só apontando, ali o Davidson Center era o templo, mas não entram. Ali no Davidson Center você tem a esquina e embaixo você tem a rua original de Jerusalém, onde Jesus pisou. Esta rua, Tiago, ela inclusive, você conhece, ela é feita de pedra calcária e ali os sacerdotes, na época que Jerusalém neva, pessoal, nós estamos agora saindo do inverno, hoje está um dia muito gostoso, que é outra coisa boa, não está aquele sol. Se tivesse no verão, a gente não estaria tendo essa... Não está nem sol nem calor, nem sol nem frio. Está um rebatedor natural aqui, os câmeras amam, né? Mas se fosse na época do verão, eu não sei se a gente estaria fazendo essa conversa aqui. Mas na época do inverno, os sacerdotes tinham que jogar sal naquele lugar ali, que era onde o pessoal ia para levar os vendilhões do templo estavam ali. E por que eles jogavam sal ali? Para derreter a neve. Igual faz nos Estados Unidos. Eles jogavam sal para derreter a neve, porque ali ficou muito escorregadio. Não sei se nas suas vindas aqui você vê em época de chuva, é perigoso ali aquelas ruas, elas ficam lisas, igual fossem saboadas. Então quando Jesus falou o seguinte, vós sois o sal da terra. Se o sal perde o seu sabor, de nada mais presta senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus tirou essa imagem justamente desse lugar, que é um X.
E ainda nesse lugar do Davidson Center, você atravessa a esquina, você vê pedra, uma pedra enorme, ele tem uma pedra de 8 metros sem emenda, lá dentro tem uma outra de 13 metros. Você vê Jesus falando com os discípulos, vejam essas pedras grandiosas que vocês estão admirados, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E lá atrás você tem a escadaria de Hulda, que são escadas originais do templo da época de Jesus. E para terminar essa resposta aqui, eu quero contar uma historinha que o Tiago talvez conheça, vou contar para o pessoal em casa. Nessas escadarias de Hulda, para mim é um X duplo ali. É um X duplo, porque Jesus subiu aquela escada. E você tem interessante que é um degrau mais largo e um mais curto. Um mais largo e um mais curto. E a gente explica às pessoas que para você subir ao templo naquela época, não foi um erro de engenharia ou de arquitetura. É porque se você tem um degrau mais largo e um mais curto, você não vai subir de qualquer maneira, você vai subir olhando para baixo, com cautela. Então você já entra de maneira submissa na esplanada do templo. E essa história que eu estou contando aqui, nos anos 70, Armstrong, não o Lou Armstrong, o trompetista, mas o Armstrong que foi à Lua, ele esteve aqui em Jerusalém. Ele era religioso. E quando ele esteve aqui, eles fizeram toda uma movimentação, porque o homem que pisou a Lua veio aqui, então ele teve um guia especial para ele, fecharam os lugares para ele visitar, o governo de Israel deu placa para ele, e ele sentou nas escadarias de Hulda, que nós estamos comentando aqui, fica pertinho de onde a gente está aqui, gente, bem ali atrás. E aí o guia explicou para ele o que eu acabei de falar para vocês aqui, né, sobre a questão do templo, que as pessoas subiam para lá, o sacrifício. Aí ele parou pensativo e pediu licença. Alguém falou, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu sou cristão, qual a chance de Jesus de Nazaré ter passado por essa escadaria aqui? O guia falou 100%. Uau. Quando o guia falou 100%, o Armstrong se emocionou e falou assim, obrigado. Eu estou mais emocionado de estar sentado aqui nesse lugar do que eu fiquei quando eu pisei na Lua. Uau. Isso é Jerusalém, isso é a história do nosso povo. É a minha história, é a sua história. Eu costumo dizer que a pessoa ela pode ler a Bíblia em casa ou caminhar pela Bíblia em Israel também, né? A gente aprende, quando a gente vem a Israel, a gente tem essa experiência empírica de aprender fazendo, é muito especial em Israel.